Então, bom dia a todos. E como já está na hora, vamos dar aqui início, não é? Ao nosso evento de hoje. Muito obrigada a todos que se estão a juntar a nós, que ainda continuam aqui a fazer o login, e nós vamos aqui admitindo. Catiusca, se eu por acaso depois não for vendo, também vais admitindo, está bem? Pode ser? Porque a Zaquia pode também estar aqui distraída, é melhor nós todas as que estamos aqui na organização conseguirmos ter uma percepção de quem é que está a entrar. Bem, nós organizámos esta Digital Roundtable com o tema da inovação social potenciada pelo digital no contexto dos World Summit Awards, que é uma iniciativa que a PDC organiza há 12 anos, portanto já há mais de uma década, em Portugal, e que visa selecionar os candidatos, os nossos representantes nacionais nesta competição mundial. Eu vou apresentar daqui a pouco esta iniciativa, dando aqui alguns detalhes, mas entretanto começava por apresentar como é que vai decorrer o nosso evento de hoje. Portanto, a ideia agora eu faço a apresentação dos World Summit Awards, eu sou a Sandra Almeida, sou responsável, sou a diretora executiva aqui da associação, depois passo a palavra à Catiusca Cruz, da ANI, da Agência Nacional de Inovação, que nos vai falar do prémio Born from Knowledge e de que forma é que este prémio se associou ao World Summit Awards, e depois convidamos 4 oradores que são antigos vencedores de edições passadas dos World Summit Awards, de edições de 2020 e de 2021, para também falarem da sua experiência e de como é que foi o processo de candidatura, como é que foi o processo de serem selecionados para vencedores nacionais ou vencedores internacionais dos World Summit Awards e que tipo de benefícios é que cada um deles conseguiu perceber até agora. Porque, na verdade, são diferentes, depende muito da experiência de cada empresa ou de cada, neste caso, cada promotor do projeto, do projetos e da experiência que tiveram. É completamente distinta, como devem imaginar, quem teve a oportunidade de participar em eventos físicos e quem só teve eventos digitais. Mas também depois vamos dar essa oportunidade aos nossos oradores. Portanto, nós hoje temos aqui depois estes 4 convidados, de 4 vencedores de edições anteriores. Quando eles chegarem, eu depois apresento-vos. E depois, o que é que eu vos solicitava? Na componente de conversa, podem ir colocando questões e entretanto eu tentarei depois, à medida que for falando com eles, ver as vossas dúvidas e esclarecendo as vossas dúvidas, porque a ideia hoje é efetivamente que possam os potenciais candidatos desta iniciativa possam esclarecer as suas dúvidas e apresentar a sua candidatura aos All Summit Awards. Portanto, eu vou fazer aqui uma pequena partilha uma pequena partilha da apresentação dos World Summit Awards. Espera aí, eu só estou aqui à procura da janela certinha. Escusam de estar a ver todo o meu ecrã. E vamos aqui. Pronto. Esta apresentação também está em inglês, na medida em que os World Summit Awards são uma competição mundial. E, portanto, uma das primeiras dúvidas que às vezes nos costumam colocar é se o processo de candidatura tem que ser instruído em inglês. O processo para nós, aqui no contexto nacional, ou seja, para o júri nacional avaliar se o projeto deve ser considerado o nosso vencedor e representante de Portugal na competição internacional, ele não precisa estar em inglês, mas depois precisam de traduzir para que o júri internacional possa avaliar, porque isto é por etapas, que eu já vou explicar. Pronto. Então, os World Summit Awards. O que é isto dos World Summit Awards? Portanto, nós chamamos sempre o WSA. Pronto, o WSA pretende selecionar e promover a inovação digital local, mas que possa ter impacto na melhoria da sociedade. E por isso é que nós falamos em inovações digitais com impacto. Isto é desenvolvido com um conjunto de vários peritos nacionais dos 187 Estados-membros da ONU. Portanto, todos os 187 Estados-membros da ONU são convidados a participar. Nem todos os anos temos 187, muitas vezes temos o 182, ou 180, ou 170 e tal. Normalmente andamos sempre à volta dos 182. Porquê? Porque há 8 categorias, que eu já vou-vos dizer. E, portanto, nem sempre os Estados-membros conseguem arranjar candidatos para as 8 categorias, para a totalidade de categorias, ou não conseguem arranjar candidatos. Temos que pensar em diferentes dinâmicas e realidades de cada um dos Estados-membros, não é? Nós, em Portugal, temos tido a sorte de apresentar sempre os 8 candidatos.
Portanto, somos uma boa prática, aliás, somos sempre convidados a participar e a falar sobre a nossa prática e como é que nós conseguimos mobilizar tantas inovações digitais com qualidade, e vocês já vão perceber porquê. Mas nem sempre temos 187, às vezes são 182. E este projeto começou por ser organizado no âmbito da Cimeira Mundial das Nações Unidas sobre a Sociedade de Informação, que é a WISIS, da ONU, em apoio àquilo que é a Agenda de Desenvolvimento Local da ONU. Pronto. É conduzido desde 2003 por uma organização sem fins lucrativos sediada na Europa, na Áustria, e que é esta agência que depois contacta com os 187 países, Estados-membros e que coordena toda esta organização. Tem que haver sempre alguém que faça a orquestração, não é? E é um sistema de prémios muito diversificado, é democrático, procura ser o mais inclusivo possível e também é altamente competitivo. Portanto, e segue este tal modelo da ONU em que há uma nomeação por país e por categoria. Portanto, se nós recebermos, imaginem, 10 candidatos para uma categoria, o nosso papel enquanto júris nacionais do WSA em Portugal é selecionarmos só um projeto que representa Portugal naquela categoria. E isto, no final, normalmente tem representado cerca de 600 nomeações de 120 países. Portanto, estão a ver que acaba por ser bastante competitivo. E a ideia é que nós possamos premiar aquelas soluções digitais que são as mais inovadoras e que têm um forte impacto na sociedade. Claro que o WSA é um selo de qualidade mundial, representando estes países todos e tanto com tanto envolvimento ao nível até da Cimeira Mundial das Nações Unidas, isto acaba por ser um selo de qualidade mundial e muito alicerçado naquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E porquê? Passando então aqui para o nosso próximo slide. Opa, aqui, exato. Porque o WSA, como eu vos dizia, isto foi montado em articulação com a Cimeira Mundial, nasceu até no contexto da Cimeira Mundial, em 2003, da Sociedade de Informação, a WISIS, e há uma linha de ação da WISIS, que é o e-Environment, que deu origem a estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deu origem a estas categorias que em Government and Citizen Engagement, Health and Wellbeing, Learning Education, Environment and Green Energy, Culture and Tourism, Smart Settlements and Urbanization, Inclusion and Empowerment, Business and Commerce. E são estas as 8 categorias do WSA que derivaram, que estão alinhadas também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que derivaram daquele tal objetivo do C7 do e-Environment. E quais são estas tais linhas do e-Environment? Eu não vos vou amassar com isto, é só para vocês ficarem com uma ideia. Tem várias linhas de ação e que procuramos então que houvesse uma correspondência entre estas linhas de ação da WISIS, do World Summit Award, da World Summit Information Technology, para as categorias do nosso WSA. Portanto, os candidatos devem apresentar, enquadrar a sua candidatura numa destas categorias. Pronto, e é, como eu dizia, aquilo que depois é a nossa responsabilidade é selecionar um vencedor por categoria para representar Portugal na competição internacional. Bom, continuando aqui, a ideia é que, por exemplo, esta foto que vocês estão a ver aqui, se não me engano, ainda foi. Não, esta 2020 não foi. Estava a ver se tinha sido. Nós fizemos um primeiro congresso mundial em Portugal em 2018 ou 2019, já vou ver aqui à frente, já nem me lembro. Isto com a pandemia, acho que ficámos com os anos um bocado cruzados, não é? Mas pronto, é sempre uma grande festa quando conseguimos trazer para cá os representantes e os peritos internacionais e os membros do júri. Portanto, o desafio do WSA é que continua a ser mundial, que é ultrapassar aquilo que são as divisões mundiais, sejam aquilo que são as disparidades no acesso à água, à energia, à desigualdade de género, a oportunidades de educação, diferenças no que diz respeito ao acesso à informação, ou seja, há muitas clivagens mundiais que são múltiplas, são muitas, e que nos afetam. E, portanto, a ideia é que, através do conteúdo e da tecnologia digital, nós consigamos ter um potencial para criar uma sociedade mais igualitária, justa e sustentável. E são estas as premissas do WSA. O WSA também acaba por organizar um conjunto de eventos, de eventos e de iniciativas internacionais com esta rede global
de startups, de empreendedores sociais, de empresas, de entidades da administração pública que concorrem também com os seus projetos na medida em que acham que estes projetos podem ser aplicados noutras geografias, noutras realidades, que junta também mentores, jurados, oradores, peritos, líderes governamentais, academia, sociedade civil. Portanto, é esta plataforma mundial que pretende, com exemplos de vanguarda sobre como as TIC podem ter impacto na sociedade, contagiar para um mundo melhor. E nós, claro que sentimos-nos muito honrados por representar esta iniciativa em Portugal. Portanto, estes são alguns dos eventos que já foram organizados no passado, tem aqui Cascais, como eu vos dizia há pouco, não é? Mas existe uma preocupação para que todos os eventos possam representar o mundo, portanto, não sejam só concentrados, há uma concentração, claro, de eventos na Europa, mas também há um esforço de ter eventos espalhados pelo mundo. E o próximo, deixa-me só dar aqui um golinho, que eu estou a ficar com sede. E para ficar com a voz mais nítida, não é? E o próximo, tentativamente, o próximo Congresso Mundial está tentativamente a ser novamente realizado no México. Portanto, pode ser que os vencedores nacionais e internacionais do WSA possam ser convidados em março do próximo ano para o Congresso Mundial no México. Então, como eu vos dizia, portanto, nós temos 182 países que são chamados, dos tais 187, entretanto, há 182 que normalmente são sempre chamados para participar. Por acaso nós fazemos isto um bocadinho mais cedo. Mentira, nós fazemos isto em julho, exatamente. Em julho, todos os países que participam têm que dizer quais são os seus vencedores nacionais. Então, está aqui entre junho e julho, nós fazemos em julho, nós temos a nossa reunião de júri agora em meados de julho, portanto, nós vamos nomear os nossos vencedores nacionais e depois temos que introduzir na base de dados, até o final do mês de agosto, quem são os nossos representantes que vão participar a nível mundial. Portanto, nós vamos dizer que esta empresa, ou esta entidade, ou esta startup, ou este conjunto de pessoas que têm este projeto vão representar Portugal nesta categoria. E esta é a International Nomination. Depois fecha o processo de candidatura já com estas nomeações todas, portanto, o processo de candidatura, quando diz que fecha a 30 de setembro, é porque há um trabalho feito também por nós como National Experts, que a PDC é o National Expert de Portugal, mas as candidaturas efetivamente em Portugal vão fechar no dia 7 de julho, que é para nos dar tempo de nós avaliarmos as candidaturas, fazermos o trabalho de nomeação, pedirmos às candidaturas que não tiverem suficientemente bem instruídas, aqueles que são os vencedores, para melhorarem alguns aspectos, ou para traduzirem a sua candidatura, portanto, há todo este trabalho. Depois há um processo de júri online, que envolve mais de 400 pessoas de todo o mundo, que avaliam os projetos candidatos às 8 categorias, e disto resulta uma shortlist. Esta shortlist é os projetos que são considerados com potencial para serem vencedores. Quando estes projetos, entretanto, há uma reunião, normalmente há uma reunião presencial de grande júri, quem no último ano da pandemia foi no Ghana, e que procura selecionar os vencedores por categoria, a nível mundial. E há 5 vencedores a nível mundial por categoria. Portanto, o programa culmina das tais 600 candidaturas em 40 candidaturas que são os vencedores. 5 por categoria. E estes 5 por categorias, que são designados como os vencedores, depois participam no Congresso Mundial. Normalmente a organização convida todos os vencedores e convida, quando eu digo convida, é literalmente convida, suporta as viagens, o alojamento, a alimentação, a participação no Congresso, convida mesmo para participarem no Congresso e para fazerem o seu pitch, a sua apresentação do seu projeto presencialmente, ou até estes últimos 2 anos tem sido digital, mas a ideia é que no próximo ano seja presencial, para apresentar presencialmente o seu pitch no Congresso perante o júri que vai estar presente. E destes 5 vencedores é eleito um Global Champion por categoria, portanto ficamos com 8 Global Champions. E foi justamente em 2018 que tivemos um Global Champion, que foi a Câmara Municipal de Cascais, e que nos levou a desafiar a organização para trazer o Congresso a Portugal, e nós organizámos depois o Congresso em Portugal. Isto realmente, se fosse só viver, era muito mais simples, que eu assim perguntava, vocês têm dúvidas, digam lá alguma coisa, e assim aqui no digital é mais difícil, nós temos esta dinâmica. Mas eu assim que acabar da projeção,
Vou olhar para os comentários, ver se tem lá alguns comentários que possa responder, portanto, estejam à vontade, não pensem que isto que vai ser só uma exposição, de uma parte, portanto, eu quero que isto seja um pouco mais dinâmico possível, mas o digital também tem estes inconvenientes, não é? Portanto, o que é que, os projetos têm que respeitar em termos de condições de acesso? Portanto, eu há bocadinho já vos estava a dizer que os promotores dos projetos não têm que ser uma empresa ou uma startup, ou, portanto, espera aí, onde é que está esse slide? Ok. Não tem que ser uma empresa ou uma startup, ou seja, os promotores de projetos podem ser os mais variados, desde que tenham um projeto, um produto digital. E, portanto, a ideia é que seja, pode ser uma simples aplicação baseada no SMS, uma aplicação, uma app criativa, uma plataforma online, uma solução de hardware orientada para o conteúdo. É isso, é o facto de ser um conteúdo único e com um elevado impacto e que este impacto possa ser aplicado, replicado noutras geografias, que conta. É isso que o júri valoriza. E depois, como eu vos dizia, o conteúdo do projeto, a aplicação da base de dados da WSA tem que estar em inglês e por isso o conteúdo do projeto pode estar em qualquer língua da ONU, mas temos que traduzir para na medida em que possa ser acessível para todos os utilizadores. Os vencedores da WSA têm que estar introduzidos no mercado, ou seja, os projetos têm, não pode ser um protótipo ou uma versão beta, eles têm que provar já algum impacto local e relevância no mercado. E por isso, se vocês tiverem um projeto ainda sem KPIs, ou seja, se não têm ainda, se não têm ainda quem comprove que efetivamente que o projeto foi bem implementado ou qual é o tipo de resultados que estamos à espera, o melhor é esperarem e só candidatarem-se no próximo ano, porque têm que provar que tem algum impacto local e relevância no mercado. E este produto ou esta solução não deve ter mais de 2 anos. A própria empresa pode ser mais antiga ou estar há mais tempo no mercado. A empresa ou startup, mas o produto em si que vocês vão, a solução que vocês vão apresentar nesta candidatura, não deve ter mais de 2 anos. Se tiver mais de 2 anos, aquilo que vocês vão apresentar tem que resultar de inovações com menos de 2 anos. Imaginem um projeto, sei lá, imaginem uma coisa dedicada, já tivemos, a Via Verde. A Via Verde já está estabelecida no nosso país há muitos anos, não é? Quando introduziram um conjunto de aplicações novas, da app, de funcionalidades, é que puderam concorrer porque tudo isso tinha menos de 2 anos de existência. Pronto, e portanto, e também uma das coisas que nós também vos procuramos aconselhar é que vejam os recentes projetos vencedores da WSA como referências, e isso também, eu depois posso-vos mostrar aqui onde é que encontram isso, e isso também ajuda para perceberem que tipologias de projetos é que têm saído vencedores. Como é que nós avaliamos? Nós temos 5 critérios técnicos e 5 critérios estratégicos, que o júri depois avalia, quer o júri nacional, quer o júri internacional, e quando nós fazemos uma nomeação de um projeto nacional para concorrer a nível internacional, procuramos evidenciar estes aspectos que já sabemos que é o que o júri internacional vai valorizar. E temos tido bastante sorte, porque temos tido muitos projetos vencedores a nível mundial. Portanto, isto era um pouquinho aquilo que eu vos expliquei há bocadinho, mas já aqui com fotos, não é? Das nomeações e dos congressos e tudo mais. Isto é exatamente aquilo que eu expliquei, portanto não vale a pena repetir. E em termos de benefícios, o que é que nós entendemos que são os grandes benefícios, para além daqueles que os nossos participantes de anteriores edições vão partilhar convosco, que alguns deles que nós nem estávamos a contar que pudessem. Que eles pudessem valorizar, não é? Porque efetivamente depois cada um, como eu vos dizia, tem a sua experiência. Ou seja, para aqueles que são os promotores do projeto, achamos que um grande benefício é que possa ser reconhecido como um bom conteúdo e um bom representante do seu país à escala mundial naquela categoria, não é? E depois é o facto de vocês terem contacto com uma rede global de todas as categorias, mas em particular da vossa categoria, e de poderem trocar conhecimentos, promoverem as vossas iniciativas, obterem novas colaborações. No fundo, o facto de terem este selo do WSA ajuda-vos depois nestas tarefas de poderem ganhar um bocadinho mais de projeção internacional. E temos uma história também engraçada, mas eu não vou desventar ainda, de um dos nossos convidados de hoje, que esta parte das colaborações foi mesmo levado a um limite de trazer a colaboração para cá.
Portanto, os vencedores, claro que os vencedores são apresentados como as melhores soluções digitais de todos os Estados-membros parceiros, todos os Estados-membros da ONU, no catálogo do WSA, que é distribuída a toda a rede mundial, ou global de parceiros que eles têm e está no site deles, a nível mundial. E depois também o WSA Internacional procura destacar como um bom conteúdo naquilo que é a comunicação global, seja em boletins, newsletters que fazem, nas suas redes sociais, comunicados de imprensa e tudo mais. E também estão sempre à vossa disposição, no sentido de se vocês quiserem ter um projeto de internacionalização para um determinado país, eles ajudam-nos na ligação com peritos globais, peritos desse determinado país, ou membros do júri ou criadores de outros desses tais países, que vos ajudam também nos contactos comerciais. E, portanto, achamos que estas são as vantagens mais imediatas de terem participação. Além, claro, de poderem já agora participar num congresso num outro país com as despesas pagas e de conhecer imensa gente, não é? E portanto, eu vou tirar, porque eu não quero call open, este não é, pronto, porque este é o internacional e nós fechamos a dia 7 de, tirar aqui a participação, 7 de julho. Pronto, espero com isto ter ajudado a explicar um bocadinho em que é que consiste o WSA. Estava aqui a ver se tinha aqui algum comentário, mas não, as pessoas ainda estão bastante inibidas. E portanto, passava-te aqui então agora a palavra à Catiusca, que tem sido nossa parceira já há alguns anos na atribuição do Born from Knowledge. E Catiusca, começa lá por explicar o que é isto do Born from Knowledge. Do Born from Knowledge. Vamos lá ver se eu consigo gerar dúvidas, não é? Que tu és demasiado clara, Sandra. Depois não temos dúvidas, não pode ser. Bom dia a todos. É com muito gosto. Portanto, eu estou aqui, a Catiusca, em representação da ANI, da Agência Nacional de Inovação, que tem aqui, através deste programa, que é o BFK, ou BFK, ou Born from Knowledge, uma atividade muito concreta, que são os BFK Awards. E o que é isto dos BFK Awards? Nós, com esta iniciativa, pretendemos, com o Born from Knowledge, enquanto programa, pretendemos distinguir, dar visibilidade e apoiar projetos que sejam nascidos do conhecimento e nascidos do conhecimento científico e tecnológico dos seus promotores. Portanto, todos aqueles projetos, startups, empresas que têm na sua gênese aquilo que é o conhecimento científico dos seus promotores, são aquelas a quem nós queremos dar destaque e mostrar que da ciência nasce inovação e que a ciência é o motor da inovação. E através destes Born from Knowledge Awards, nós não pretendemos criar aqui um prémio exclusivo da ANI, muito pelo contrário, pretendemos reconhecer valor naquilo que as entidades do ecossistema também têm vindo a fazer, como a APDC tem vindo a fazer com este WSA, que é associamo-nos aos prémios já existentes, e por norma participamos no júri, portanto temos este papel muito, muito, muito bom, que é poder conhecer uma panóplia enorme de projetos, poder conhecer os candidatos e ter esta visão do que é que de melhor se faz em termos de inovação no nosso país, conhecer o contexto, não é? Que é muito importante, e depois encontrar, de acordo com os critérios do Born from Knowledge, aquele que será o vencedor, no âmbito do WSA, o vencedor ANI, o vencedor BFK Award. Eu tenho uma apresentação, posso partilhar aqui? Podes, à vontade. Vou partilhar aqui convosco, ver se vocês conseguem ver. Conseguem ver o PowerPoint neste momento ou o site? Não, está o PowerPoint. Está o PowerPoint, ótimo. Então, o Born from Knowledge é um programa mais lato, portanto nós temos desde uma final, o BFK Ideas, que é uma final nacional de ideias de negócio para estudantes e investigadores do ensino superior, portanto procurando trabalhar aqui esta questão do empreendedorismo, não é? Desde a fase de estudante de ensino superior, e procurar que o estudante valorize o seu conhecimento científico na criação
de novas empresas ou na criação de algo inovador que possa ser transferido de alguma forma para a sociedade, não é? E transferido para o mercado em benefício de todos. Temos depois um programa de aceleração, que é o BFK Rise, mas aqui hoje estamos a falar dos BFK Awards e dos BFK Awards no contexto WSA. E então, o objetivo é mesmo este, portanto, reconhecer através desta iniciativa aquelas projetos ou empresas que nascem do conhecimento e que se destacam em termos de atividade de investigação e desenvolvimento. Portanto, é isso que nós vamos à procura, um bocadinho portanto, divergimos um bocadinho dos critérios do WSA, no sentido de encontrar aqui um vencedor que pode não ser o vencedor possível do WSA. E vamos para os jornais, para os nossos press releases, dar visibilidade a mais um projeto inovador, que é essa mais-valia para quem se candidata e para quem pode receber esta distinção. Portanto, e é a ANI que atribui este projeto e depois, para o bem e para o mal, passam a fazer parte da comunidade BFK, passam a fazer parte daqueles com quem nós falamos com muita regularidade e que recebem informação da nossa parte em termos de oportunidades de parcerias, de financiamento, novas escolas que abram, portanto temos aqui, ficamos com uma relação, não é? Estamos aqui a construir uma comunidade BFK já muito, muito grande. Aqui é um vídeo muito, muito pequenino, que eu não sei se vocês vão conseguir ver bem e ouvir. Vamos tentar. Ó Catiusca, se calhar o melhor é interromperes a tua partilha e fazeres outra vez a partilha a partir deste slide, mas ativas o som, porque não ativaste o som. Isso mesmo. Olhem, são 30 segundos são É 29 segundos de vídeo, Mas não é de todo relevante, é mesmo só esta explicação em gráfico, não é? Para vocês perceberem aqui o não que queres é. fazer? Eu Interrompe, posso, interrompe a tua participação e volta a fazer outra e vez o volto a fazer. partilhar com o som. Claro que sim, claro que É. sim. Tens é mesmo que parar. Exato. Exato. Porque a gente às vezes quando faz a partilha esquece sempre de ativar lá em cima o botãozinho a dizer partilhar som. É isso, incluir o som do computador, é isso mesmo, é isso mesmo. Espera aí, que agora vou aqui pôr o meu PowerPoint Presentation. Já vêm Já? e já devem ouvir. O Born Já. from Knowledge associa-se a concursos e prémios de inovação já existentes em Portugal. Pretende-se reconhecer as empresas, produtos, serviços e processos nascidos do conhecimento baseados em atividades de investigação e desenvolvimento. Born from Knowledge. Science, Innovation, Society. Era só para vocês ouvirem outra voz muito mais bem colocada do que a minha, não é? A dizer exatamente o que é isto do Born from Knowledge. E foi uma iniciativa que lançámos em 2017. O WSA foi e a APDC foi dos primeiros parceiros que tivemos, portanto, foi dos primeiros BFK Awards que atribuímos. Portanto, desde 2017 que somos parceiros nesta iniciativa, e desde então associados a diversos outros prémios de inovação existentes a nível nacional e promovidos por outras entidades, já atribuímos 43 árvores do conhecimento, que é o troféu de quem recebe esta distinção da ANI, está simbolizado naquela árvore do conhecimento, que vocês viam ali um bocadinho a imagem ali atrás, que foi desenhada pelo artista Lionel Moura, portanto é mesmo uma peça de arte que imprimimos em 3D e que é o símbolo do conhecimento científico no âmbito desta iniciativa. E já temos 43 awards em carteira e queremos continuar por aqui fora, não é? Portanto, já analisámos realmente muitas candidaturas vindas de muitas entidades, mais de 600, e temos aqui uma rede de parceiros de 23, que ora vêm, ora vão, às vezes os prémios são pontuais, não têm esta periodicidade anual como o WSA tem, não é? Portanto, temos iniciativas muito pontuais, olhem, por exemplo, este do Agri Innovation Summit foi um summit por uma ocasião que aconteceu uma única vez, mas que também tinha uma pitch competition, também tinha uma competição de startups e que nós também nos associámos e também encontramos aqui um projeto muito inovador. Quais são os critérios de avaliação, então, pelo BFK? Ou seja, a ANI aqui tem um júri interno que vai olhar para os projetos com estes óculos Born from Knowledge, não é? O primeiro critério, que é o de elegibilidade, é claramente o da base científica e tecnológica, não é? Portanto,
tem que ser um projeto que vem do conhecimento científico dos seus promotores, que nasce da investigação e desenvolvimento, que nasce da ciência, inovação gerada pela investigação e desenvolvimento. Depois, claro, vamos avaliar o grau de inovação, mas isso também é o que o WSA procura, não é? Do projeto, produto, processo, serviço. Damos valor também ao desenvolvimento daquele projeto em colaboração com outras entidades, ou seja, se houver o desenvolvimento daquela tecnologia, ou daquela app, ou daquela plataforma, e se para o desenvolvimento dessa plataforma houve outras entidades envolvidas, imaginem, uma plataforma para a área da saúde, que tem a participação do hospital, que é vosso vizinho, ou de alguma outra instituição que possa funcionar como tester, como possível end-user daquela tecnologia, que vos ajudou a validar a tecnologia no mercado e a perceber até que ponto ela faz o fit com o interesse do cliente. Isso são colaborações que podem ser mencionadas e que enriquecem a candidatura, e que nós vamos sempre à procura, e aí a PDC, a Sandra, a equipa da Sandra ajuda-nos sempre a esclarecer aquilo que nós precisamos de informação adicional, se não a tivermos, para validar precisamente até que ponto este projeto foi construído de forma colaborativa. E podem ser entidades empresariais, não empresariais, podem ser entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, inúmeras que temos, centros de interface, centros tecnológicos, laboratórios colaborativos, incubadoras, inúmeras entidades que podem contribuir para enriquecer os projetos e os desenvolvimentos da tecnologia. Depois, claro, a questão da valorização do conhecimento e o facto de existir alguma estratégia de valorização, de proteção e de valorização daquele conhecimento. Porque é que o meu projeto, porque é que a minha tecnologia não vai ser rapidamente copiada por outra equipa qualquer? Portanto, o que é que eu estou a fazer? Não tem que ser uma patente necessariamente, não tem que ser... Não, mas eu tenho que apresentar uma estratégia de valorização e de proteção do meu conhecimento, não é? Porque é que eu vou conseguir diferenciar-me dos outros e estar sempre um passo à frente e conseguir manter esta inovação no mercado. E, por fim, muito, muito alinhado com aquilo que é o propósito deste WSA, não é? Do digital com impacto para a sociedade, é efetivamente esse impacto, que nós também valorizamos nos critérios de avaliação dos projetos. Por isso, tudo somado e misturado, o vencedor que sai daqui pode não coincidir, portanto, já coincidiu, não foi, Sandra? E já não coincidiu. Portanto, já tivemos um vencedor que foi apurado vencedor de categoria também pelo júri WSA, mas também encontramos já um vencedor que não foi o natural vencedor das categorias pelos critérios WSA. Portanto, é mais uma oportunidade de vencerem, é mais uma oportunidade de terem aqui visibilidade para a vossa startup, para a vossa empresa, para o vosso projeto, para a vossa tecnologia. Portanto, desde 2017 já temos aqui 5, portanto, destes 43 awards, 5 já são WSA, e só para vos contar, porque não os consegui trazer hoje comigo, porque são gente muito, muito ocupada, e ainda bem, estavam já com a agenda tomada e não conseguiram, com muita pena, estar presentes hoje, mas eu gostava de vos dar a conhecer um bocadinho aqueles que têm sido os vencedores BFK, para vocês terem uma noção do que é que ganhou mais pontos de acordo com aqueles critérios que nós vimos. Portanto, a área da saúde, por norma, é uma área que é naturalmente fruto de ID, não é? Fruto de investigação e desenvolvimento, portanto, que exige efetivamente bastante investigação e desenvolvimento. Portanto, temos aqui alguns projetos vencedores que vêm desta categoria do Health, nomeadamente este projeto da HopeCare, que foi o nosso primeiro vencedor, que tem efetivamente uma plataforma da saúde digital, que é o HC Alert, para conseguir transmitir dados rapidamente sobre o estado de saúde de uma pessoa que esteja em casa, para que tenham mais capacidade de autogestão da sua saúde, monitorizando alguns sinais vitais, portanto, ter aqui uma forma ágil, rápida, célere e fácil de utilizar
para o doente que está em casa e conseguindo aqui evitar eventuais rehospitalizações, portanto, monitorizando aqui uma série de coisas como se estivesse em hospitalização e a ser acompanhado no hospital. Depois, no ano seguinte, premiámos o Body Interact, mais uma vez da área Health, uma plataforma fantástica que simula, não é? Tem uma mesa que nós depois tivemos em exposição precisamente no Congresso em da PDC. Cascais. Exato. Não, foi no Congresso da PDC, porque eu há bocadinho não dei conta que todos os vencedores da WSA são convidados para participar no nosso congresso. E, portanto, também beneficiam daquilo que é a exposição dentro do Congresso da PDC, que normalmente juntamos 2.000 e tal pessoas ligadas às tecnologias de informação, às áreas de telecomunicações, e tivemos lá a mesa da Body Interact. Exatamente. Que gerou uma interação enorme. Portanto, toda a gente estava curiosíssima para experimentar, e nós experimentámos, fomos médicos, eu matei o meu paciente quando experimentei, confesso. Portanto, deu para experimentar o que é que faríamos naquela situação, como é que agiríamos. Portanto, tem uma série de perguntas, não é? Portanto, isto é um simulador de treino de estudantes e profissionais que permite aqui, através deste treino virtual, evitar alguns erros que depois aconteceriam connosco na mesa de operações, não é? Portanto, tem claramente um impacto muito, muito significativo e o projeto também está a correr muito bem. Eles estão incubados no IPN, portanto, na incubadora do Instituto Pedro Nunes em Coimbra, e também tem aqui uma forte base de I+D. O projeto foi desenvolvido em colaboração, tem aqui a valorização da propriedade intelectual, portanto, tem aqui um conjunto de fatores que valorizou o projeto face a outros. Depois, o vencedor no ano seguinte foi a GoParity, que era quem nós também tínhamos convidado e desafiado para estar connosco hoje, porque isto na voz dos próprios é muito mais interessante, não é? Se calhar há gente que conhece este projeto, porque eles têm tido uma projeção muito, muito grande. É uma plataforma que nos permite a nós, cidadãos ou empresas, investir em projetos com impacto, ou seja, fazer pequenos investimentos, e como veem, a partir de 5 euros podemos investir em projetos que acreditemos, e são projetos selecionados por esta plataforma, pela GoParity, portanto, passam pelo seu screening, e que, através deste investimento pela comunidade, conseguem efetivamente implementar-se, não é? E crescer. E todos nós podemos contribuir para isso, portanto, mediante aquilo que são os nossos valores e aquilo em que acreditamos, podemos investir e ajudar estes projetos a crescer, enquanto recebemos uma remuneração por isso. Portanto, fazemos um empréstimo e podemos receber uma remuneração. Portanto, aqui a GoParity também foi uma vencedora muito clara neste ano dos projetos que analisámos. Depois voltámos outra vez à saúde, com a Uphill, mais uma plataforma que permite aqui, esta para profissionais de saúde, para apoiar o processo de decisão clínica, em que há aqui muita partilha de conhecimento científico e de artigos científicos, levantamento de artigos científicos para que o médico ou o decisor consiga ter a sua decisão sustentada, não é? Portanto, também aqui mais um projeto muito, muito ancorado na investigação e desenvolvimento. E no ano passado, esta foto é fresquinha, portanto, nós entregámos, fruto da pandemia, tivemos que encontrar uma alternativa para entregar o troféu ao Ricardo da Gripwise, que também tem muita pena de não estar connosco hoje, mas tinha uma reunião com clientes franceses e não conseguia mesmo desmarcar. Entregámos esta árvore no Global Innovation Summit, um evento que a ANI organizou na semana passada. E convidámos o Ricardo a estar, a apresentar a sua Gripwise neste evento, e aproveitámos para ter aqui o administrador da ANI, o João Borga, a entregar-lhe a distinção que veio deste WSA 2021. Exatamente, que é um dinamómetro digital, portanto o Ricardo leva sempre consigo o aparelho, cabe na nossa mão, não é? Para conseguir fazer o diagnóstico da fragilidade dos idosos, portanto, para conseguir perceber, tirar ali uma série de dados sobre a fragilidade dos idosos, que é muito fácil de utilizar, portanto, que avalia e depois consegue avaliar a força, consegue avaliar uma série de
de parâmetros para permitir também depois tomar decisões e partir para as fisioterapias e para o que for necessário, não é? Portanto, temos um grupo muito, muito interessante de vencedores WSA no nosso portfólio, que nos orgulha bastante e com quem temos uma relação de proximidade, como vos digo, fazem parte da comunidade BFK. No site do WSA, vocês também podem ver uma área, portanto, há uma área que fala disto tudo, portanto, que está mesmo aqui o Born from Knowledge e que vos mostra os critérios, o júri, portanto, qual é o âmbito do prémio, quais são os critérios de avaliação, como é que esta avaliação é feita e refere que o prémio é este troféu. Em tempos, chegámos a oferecer a viagem à GoParity para ir ao Global Congress a Viena, foram à Áustria, apoiados pela ANI, que foi ótimo. Portanto, este tipo de prémios adicionais podem sempre aparecer, não é? Mas a árvore é garantida e o pertencer à comunidade BFK é garantido. E pronto, algumas imagens, a mais recente já cá está, não é? Algumas imagens do que tem vindo a ser a história. Olhem, uma das primeiras também foi aqui a da Sound Particles, do Nuno Fonseca. É uma empresa que não sei se vocês conhecem, mas vale a pena conhecer, porque temos um Oscarizado em Portugal, não é? Portanto, eles fazem software de som, e o software de som da Sound Particles portuguesa, do Nuno, foi utilizado no filme Dune, que foi o vencedor do melhor som, recebeu o Oscar do melhor som nesta última edição dos Oscars. Portanto, para vocês verem, a inovação, isto é um professor, portanto, um professor investigador do Politécnico de Leiria, que começou a desenvolver um software de som baseado em partículas, criou a sua spin-off, portanto, criou a startup, hoje está com uma equipa em permanente crescimento, não é? E constantemente à procura de novos recursos humanos e atrás do talento, como nós sabemos, que são as questões que estão em cima da mesa para as nossas empresas hoje em dia e que tem tido uns resultados também fenomenais. E de vez em quando tentamos juntar as nossas árvores todas, portanto estas fotos que vocês veem aqui no canto superior e aqui a meio, são os vencedores, portanto a nossa floresta, convidámos os nossos vencedores BFK Awards, isto foi um evento que fizemos em 2019, na Alfândega do Porto, com assim um sunset, uma festa diferente para juntar os nossos vencedores BFK Awards num momento informal de convívio para se conhecerem. Portanto, é isto que tinha para vos dizer. Qualquer questão, digam coisas. Olha, também não tiveste sorte, porque eu estou aqui a ver o chat e não há perguntas. Também Não há foste dúvidas. Não. Que chatice. Se calhar temos que dizer Temos menos coisas. dizer menos coisas, não é? Mas olha, eu alinhando aqui um pouquinho para aquilo que estavas a partilhar, eu também vou partilhar. Espera aí, enganei-me no botão, tirei o som em vez de fazer o partilhar. Estava a dizer, alinhando um pouquinho como tu, eu vou partilhar aqui também o tal site internacional da WSA. O nosso já falamos, mas pronto, temos aqui este tal internacional que tem no Alumni, e vocês no Alumni conseguem ver os vencedores a nível mundial. No nosso site tem os nossos vencedores também, mas aqui tem a nível mundial os vencedores, selecionam Portugal, e portanto nós desde 2011 que temos vencedores, como eu vos dizia, há 12 anos, temos tido quase sempre todos os anos. Em 2017 foi quando tivemos com o City Point de Cascais, que é um sistema de gamification para induzir não é bons comportamentos, porque até parece mal, mas para induzir alguns comportamentos nos cidadãos, e foi considerado um Global Champion, foi o nosso primeiro Global Champion, ou seja, a City Point de Cascais, a Câmara Municipal de Cascais, com este projeto, recebeu o prémio de Global Champion, e portanto tinha aqui uma apresentação de como é que funcionam as coisas, todos os projetos têm. E depois, agora, eu vou passar já aqui para 2020, porque nós hoje vamos ter aqui connosco um representante da Moda ATA, das perguntas da especialidade e portanto, eu disse mais recentes, da Zoom Guide e da Speak. Pronto, e portanto aqui depois vocês conseguem ver. Este aqui está duplicado da Cical AI, mas esse foi só um prémio, foi European Young Innovators, que também o WSA muitas vezes olha para os projetos, para as 8 categorias, e se houver projetos que
são promovidos por jovens empreendedores, eles também atribuem este tal prémio, que eu vou-vos mostrar aqui, que eles lhe chamam de European Young Innovators, para ainda premiar mais o tal jovem empreendedorismo. E se formos ver aqui, portanto, no nosso site, este já é o nosso site da WSA Portugal, temos os nossos vencedores também, temos aqui desde 2017, portanto, se quiserem ver mais anteriores, podem ir ao site internacional, e aqui também temos a aplicação e temos os dados de contacto de cada uma das entidades, conforme nos é facultada. O júri nacional é constituído por bastantes pessoas, é bastante extenso, portanto, ele é presidido pelo o professor Roberto Carneiro, antigo Ministro da Educação, e depois temos várias pessoas que participam na sua avaliação de várias empresas, muitas, claro, como devem imaginar, do universo da APDC, não é? Nós representamos as empresas tecnológicas e as empresas de telecomunicações e de mídia em Portugal. Portanto, também temos aqui o João Mendes Borga, da ANI, que participa no júri. E pronto, e é só para vocês ficarem aqui com uma ideia que é bastante grande. E depois fui buscar aqui, como vi a Catiusca a mostrar o nosso congresso, e eu não falei nisto, isto foi o último congresso presencial da APDC, em 2019, no Centro Cultural de Belém. Fizemos agora um mais recente, mas ainda no modelo híbrido também. Eu acho que o modelo híbrido vai sempre ficar, mas com uma parte de exposição mais reduzida, e portanto não conseguimos convidar os representantes do WSA, mas normalmente nós convidamos os representantes da WSA e somos nós que montamos toda a área de exposição, não tem qualquer custo, fazemos também um jornal com explicação e estava a ver, acho que estava aqui também uma foto da entrega da árvore do conhecimento. Ai, isto são imagens lá do Congresso. Sim, Esta aqui dá para ver. Esta aqui dava para ver, estavam lá no espaço de exposição, isto era uma sala bastante lá do CCB, e então estavam aqui os representantes dos tais 8 vencedores do WSA Portugal a participar e a apresentar o seu projeto, não é? Bem, deixem-me cá ver então se já temos aqui os nossos próximos convidados. Portanto, quem é que nós convidamos? Portanto, convidamos o Tomás Pessoa e Costa, da Perguntas da Especialidade, que foi vencedor em 2020 na categoria de Learning Education em Portugal, e depois foi nomeado Global Young Innovators na categoria mundial. Portanto, teve esta dupla premiação, por assim dizer. O Tomás já está connosco? Deixa cá ver, não sei. Pronto. Mas eu continuar a apresentar e depois vemos quem é que está. Depois, também ainda de 2020, também temos connosco, ou vamos ter connosco, o Rodrigo Moretti, que vem representar a Modata. A Modata é um projeto que ganhou em 2020 a categoria de Business and Commerce, no WSA Portugal e no Global. E projetos mais recentes, temos o Afonso, que eu já vi aí, o Afonso Cunha, com a Zoom Guide, que ganhou a categoria de Culture and Tourism em 2021, portanto, o ano passado, no WSA Portugal e no WSA Global, e a Rita Britifaro, da SPIC, que também ganhou em 2021 na categoria Inclusion and Empowerment no WSA Portugal e no WSA Mundial. Acreditem que nem todas as geografias têm esta vantagem, nem todas as geografias conseguem apresentar esta riqueza de vencedores nacionais e internacionais. Há países, nós quando organizámos o Congresso Mundial, eles diziam, mas ó Sandra, como é que vocês têm sempre representantes das 8 categorias? Sei lá, a Jamaica normalmente só apresentava numa categoria, porque se pensarmos em diferentes geografias, estão a ver, se tirarmos um bocadinho ou o Ghana, ou as Filipinas, ou o Paquistão, ou a África do Sul, se calhar nem todos conseguem apresentar representantes em todas as categorias. Nós temos esta sorte, já vi que estão cá todos, muito obrigada. Eu ia começar então, se calhar, dos mais antigos para os mais novos, pode ser? Não me levam a mal. E vou começar, como nos dois mais antigos é indistintivo também, não é? Ia começar pelo Tomás Pessoa e Costa, do Perguntas da Especialidade, que atualmente é Dioscope, não é? Mas Tomás, eu passava a palavra e pedia se pudesse explicar um pouquinho o que é que foi o vosso projeto. Candidato. Olá, Sandra. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e obrigado a todos os participantes e colegas de painel. A pergunta de especialidade nasceu numa tentativa de democratizarmos o acesso ao conhecimento médico. Hoje em dia, com a Covid, isto já nos parece tudo muito óbvio, não é? Nós podemos ter este tipo de modelo híbrido ou digital, onde podemos ter o melhor professor de cardiologia a gravar uma aula e a dar essa aula a todos os médicos, a todos os estudantes de medicina, e a disponibilizar a aula
24 ou 24 horas durante o tempo que quisermos, mas quando nós começámos o projeto ainda era um tema um bocadinho tabu. E, portanto, não tínhamos educação médica digital em Portugal, víamos alguns projetos noutros países, os Estados Unidos mesmo os Estados Unidos só estavam a começar a arrancar, e, portanto, nós tivemos a sorte de ter percebido que havia aqui um gap e que já tínhamos as ferramentas tecnológicas que nos permitiam fazer isso. E, portanto, começámos a ir buscar os melhores médicos de determinada especialidade e a pedir que gravassem aulas, que fizessem casos clínicos, e foi assim que fomos construindo a nossa plataforma de conhecimento. Ganhámos o prémio nacional e agradecemos muito à PDC essa nomeação. Depois fomos para o concurso europeu, e pronto, e aí voltámos a ser nomeados e abrirmos muitas portas. Começou logo pelo nome, que teve que mudar, porque perguntas a especialidade é impossível dizer noutra língua, e, portanto, abrimos assim a porta à internacionalização. Já estamos em Itália, estamos no Brasil também. Passámos também a fazer software para hospitais. A Diascope agora está muito focada nessa área. E pronto, portanto, foi aqui uma grande rampa de lançamento para a internacionalização da empresa e para continuarmos a crescer. Obrigada, Tomás. Obrigada pelo vosso testemunho e também, olha, parabéns pelo vosso crescimento e pela vossa internacionalização. Eu calculei que esta mudança de nome tivesse relacionado com a dificuldade de perguntas, não é? Eu calculei. Agora passava a palavra ao Rodrigo, da Madata, que também é de 2020. Da casta. Olá, bom dia a todos. Da casta especial de 2020, não é? A casta do... Exato. Bom, bom dia a todos. Obrigado por darem-me a oportunidade de estar aqui e partilhar um bocadinho a nossa história. Bom, a Madata nasceu com o objetivo de democratizar o acesso a dados pessoais de uma forma privada e consentida. Nem toda a gente... Bom, hoje em dia é cada vez mais senso comum. Os nossos dados pessoais geram um valor inacreditável todos os dias. Não é? Ou seja, nós, enquanto cidadãos, enquanto consumidores de serviços, produzimos uma quantidade incrível de dados pessoais, e esses dados são usados especialmente por marcas que querem de alguma forma interagir connosco, legitimamente, para oferecer-nos serviços customizados, adaptados ou às nossas necessidades no momento certo. O problema é que a forma como os nossos dados são utilizados, e já agora o RGPD veio realçar muita dessa fragilidade, a forma como os nossos dados são utilizados tem que ser revista e tem que ser readaptada. Nós temos problemas sérios de privacidade, de abuso de dados pessoais, há muita informação errada na internet e nós desafiámos-nos a mudar um pouco a forma como marcas e pessoas se relacionam utilizando informação de qualidade. De um ponto de vista humano e para os nossos utilizadores, a nossa proposta de valor acaba por ser bastante forte. Nós, à data de hoje, dificilmente temos forma de verdadeiramente tirar valor dos nossos dados. E o valor dos nossos dados é muito mais do que financeiro. Não é? Os nossos dados têm uma quantidade de informação incrível que, se não for analisada de uma forma científica e estruturada, o comum mortal nunca consegue aceder. Portanto, nós propomos a dar ao utilizador não só todo o conhecimento que está embebido nos seus dados pessoais, nos dados gerados na sua utilização diária, como dar a possibilidade, se quiser, de monetizá-los a interagir com as marcas com quem eles querem, com as marcas que lhes interessam. Não é? Portanto, há uma relação de relevância baseada em respeito e privacidade que nós acreditamos faz todo sentido. A nossa participação no WSA, bom, para já, acho que há uma nota. Quem anda nesta vida das startups sabe que muitas vezes o processo de candidatura a estes prémios pode ser uma dor de cabeça e pode consumir imenso tempo, o que não foi o caso com este prémio. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi o quão simples foi o nosso processo de candidatura. Eu sempre tomo essas candidaturas como uma oportunidade para parar e repensar o meu projeto, porque normalmente as perguntas são tão exaustivas que eu acabo por pensar numa série de coisas da empresa que nunca parei para pensar. E com a WSA, na verdade, isto foi muito mais natural, foi muito mais na lógica de contar a nossa história e estruturar um bocadinho a nossa visão, que eu acho que faz muito mais sentido. Quer na minha relação com clientes, como na minha relação com investidores,
cada vez mais é relevante ou seja, estar alinhados com os valores que a sociedade quer fazer vingar, não é? Portanto, e entre eles os desenvolvimentos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Uma das dificuldades que nós sempre tivemos é que não existe nenhuma forma de certificarmos, ou seja, eu posso ir a qualquer reunião e dizer de boca cheia que estou alinhado com os SDGs todos, mas não tenho nenhum carimbo, não tenho nada que prove que além de mim, não é, parte interessada, diga que eu de facto tenho essa valia. E o prémio da WSA, que era o nacional como o global, deu-me isso. Ou seja, eu comecei a apresentar o facto de termos sido reconhecidos em 2 dos SDGs como uma prova dada que nós somos avaliados por entidades isentas e externas que nos reconheceram essa característica, e para nós foi determinante. Houve muitos fundos que falaram connosco, que sabiam que nós éramos uma empresa de impacto e que estávamos alinhados com os objetivos dos fundos que eles andavam a criar, inclusive clientes. As empresas são cada vez mais preocupadas com o tipo de relação que montam com fornecedores, portanto, também com clientes isto acabou por nos abrir muitas portas, portanto, super gratos pela experiência e pelo benefício, e sem dúvida uma mais-valia incrível para a sua jornada. Muito obrigada, Rodrigo, por esse testemunho e por essa vossa experiência de como este prémio acaba por substituir a tal certificação. É uma garantia, não é? De que vocês também estão alinhados naquilo que é o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e isto, como dizias tu, para clientes e para fundos de investimento que visam, que gostam ou que preferem apoiar e relacionar-se com projetos que cumpram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esta validação internacional do WSA acaba... Eu nunca tinha pensado nisto, acreditam? Só quando falei com o Rodrigo é que eu pensei, epá, isto realmente é um... E ontem falava com o meu presidente, o engenheiro Rogério Carapuça, e dizia, hoje aprendi uma coisa nova sobre o WSA. Eu pensava que já sabia tudo. Disse, então deixa lá que eu também quero aprender. E ele também ficou, pronto, ele realmente é um good point of view, não é? Não tínhamos pensado ainda nesse aspecto. É indiscutível. Sim, muito obrigada. Então passava a Rita Britifar, que vem da Speak, não é? Que, como eu há bocadinho dizia, que foi vencedora em 2021 de Inclusion and Empowerment. Sim, bom dia Sandra, bom dia a todos e obrigada pelo convite para o Speak estar aqui hoje. O Speak é uma plataforma que, tanto candidatou-se à categoria de Inclusion and Empowerment porque trabalha na área de inclusão social de pessoas migrantes e refugiadas. Temos uma plataforma online onde as pessoas podem inscrever-se ou para aprender uma língua ou para ajudar outros a aprender a sua língua, e depois juntamos estas pessoas em grupos e, utilizando a nossa metodologia, que é bastante informal, as pessoas não só aprendem uma língua em conjunto, mas mais importante que isso, fazem amigos e criam uma rede de suporte informal na nova cidade onde estão a viver. E nós utilizamos a tecnologia para escalar impacto, portanto a nossa plataforma permite em 3 cliques criar um novo grupo de línguas e que estas pessoas se encontrem independentemente da nossa equipa estar presente no terreno ou não. E na verdade o que motivou a nossa candidatura ao WSA foi o lançamento da nossa aplicação móvel, que lançámos no ano passado e que vem complementar a nossa metodologia com jogos e com um chat online onde o grupo pode ir interagindo durante a experiência do grupo de línguas. O meu trabalho no Speak é fazer estas candidaturas que o Rodrigo agora falava a prémios e que normalmente são bastante morosas, ou é uma das minhas funções, e eu confesso que normalmente nós não nos candidatamos a prémios que não trazem uma compensação financeira associada, porque tentamos juntar a parte da visibilidade com a compensação financeira. Mas como tínhamos lançado este novo produto que queríamos testar e queríamos também treinar o pitch do produto e queríamos trazer visibilidade, e tornou-se bastante óbvio também para nós que este prémio tinha um potencial grande de nos abrir bastantes portas e de nos permitir comunicar esta aplicação, não só em Portugal, mas no mundo. E foi isso que aconteceu. Portanto, a candidatura foi bastante simples. Tivemos a sorte de, quando fizemos o pitch a nível global, temos 3 sessões de mentoria para praticar, não só recebermos algumas guidelines de comunicação, mas também recebermos feedback sobre a nossa apresentação, os nossos slides,
E isso foi bastante importante para nós, porque nós já apresentávamos o Speak há bastantes anos, mas a apresentar a aplicação era novidade para nós, portanto foi bom termos esse feedback. Depois, no próprio dia, também conhecemos pessoas da área de inclusão social super relevante e com quem estamos a trabalhar neste momento. Uma delas é uma rapariga do Paquistão que é super inspiradora, tem projetos em várias áreas e que veio falar connosco para trabalharmos em conjunto, e ela, à partida, vem para Portugal em setembro para trabalhar connosco durante alguns meses. Estou a ver, acho isto que é é levar o nível de colaboração a outro patamar, que era o que eu dizia, outro patamar. Ainda por cima, o nosso processo foi sempre online e todos os pitches foram sempre online, portanto agora passar para o mundo presencial vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E por fim, fomos convidados também para participar no European Young Innovators Festival, em Graz, na Áustria, em que não só tivemos a oportunidade de conhecer vários projetos que estavam lá presentes e aprender com eles, mas também foi uma oportunidade para estarmos na Áustria e termos reuniões presenciais e sermos apresentados a organizações locais que podem abrir bastantes portas para a nossa replicação na Áustria. E tanto também acho que depois parte um bocadinho dos participantes de identificar estas oportunidades e de perceber, ok, se vamos estar na Áustria, então bora aproveitar e fazer todas as reuniões que conseguirmos com organizações locais e utilizarmos também esta rede para conhecer organizações dentro da área para eventualmente replicarmos na Áustria. Portanto, resumia assim esta oportunidade. Já deixaste ciúmes, Rita, já deixaste ciúmes porque já tiveste uma participação presencial, que era uma coisa que até à pandemia, até 2020, era uma garantia. Todos os anos os vencedores a nível mundial eram convidados, como a Rita foi, para participarem no Congresso a nível mundial. Como assim eu espero que no próximo ano os vencedores nacionais e mundiais sejam convidados, os que têm que ser nacionais e mundiais, sejam convidados para participar no Congresso no México, mas isso acaba por realmente ser facilitado porque conhecemos cara a cara pessoas das mais variadas geografias, com diferentes interesses em diferentes categorias, e isso permite-vos também fazer os contactos certos para desenvolver o vosso negócio. Não obstante, uma das coisas que eu deixo de conselho, para quem ainda não praticou, é se tiverem alguma dificuldade em algum país, em termos de internacionalização, em termos de contactos, em termos de perceberem qual era a potencial aceitação, saber se há concorrência desse mercado ou não, todos os candidatos do WSA, Portugal, que estão registados, nós conseguimos ativar essa parceria internacional para que eles possam colocar-vos em contacto com os representantes desse país para ajudarem nessa área. Bem, sem mais demoras, Afonso, que é o nosso vencedor de Culture and Tourism do ano passado também, com a Zoom Guide, passava-te a palavra, explicares um bocadinho o que é isto do Zoom Guide. Olá a todos. Então, a Zoom Guide surgiu para tornar a descoberta da cultura mais acessível e mais interativa. O nosso conceito é uma aplicação web, ou seja, uma aplicação que as pessoas não precisam de instalar, funciona como um site, mas tem o aspecto de uma aplicação normal, e que as pessoas apontam a câmera do telemóvel a qualquer objeto ou qualquer espaço, e esse objeto ou espaço é reconhecido através da inteligência artificial, e depois exibimos vários conteúdos que explicam às pessoas aquilo que elas estão a ver. Portanto, pode ser um áudio, um vídeo, uma experiência de realidade aumentada, qualquer coisa. O projeto tem aqui duas vertentes, ou o produto em si tem duas vertentes. Tem esta vertente para o utilizador final, para usufruir da informação e das experiências no museu ou no monumento. E depois tem uma componente de uma plataforma para os museus, as câmaras municipais criarem todas estas experiências com várias ferramentas digitais que permitem criar conteúdos de uma forma muito mais rápida e com muitos menores custos comparativamente com as soluções convencionais. Portanto, aqui a nossa ideia é dar um pacote de ferramentas às pessoas que têm muito conhecimento sobre a cultura, a história, a arte, que as ajuda a transformar esse conhecimento em experiências para depois todos nós podermos usufruir quando visitamos um museu, ou uma cidade, ou um monumento. A nossa candidatura foi feita no ano passado e fomos selecionados aqui na fase nacional, e depois fomos também à fase internacional e fomos selecionados como um dos vencedores.
O projeto, a candidatura em si foi bastante simples. Aliás, eu penso que a maior parte de nós, ou quem está envolvido com startups, tem as perguntas são similares a outros projetos, ou seja, já quase que temos as respostas preparadas muitas vezes, e quando não temos, normalmente também são respostas relevantes, ou seja, que se não as temos preparadas, provavelmente faz sentido prepará-las, portanto o tempo não é perdido. E em termos da experiência foi bastante positiva, ou seja, para nós o resultado mais imediato foi exposição nos mídias, ou seja, nós aparecemos em vários jornais, várias revistas, e isso acaba sempre por ser positivo, e acabamos por ter um ou outro cliente a contactar-nos espontaneamente por isto. Portanto, de uma forma geral, eu recomendaria a candidatura. Aliás, nós este ano estamos a ponderar apresentar uma nova candidatura numa outra categoria, porque nós estamos a virar muito o nosso produto para a área da acessibilidade, e ponderamos uma candidatura na área de empowerment e de inclusion. Portanto, acho que isso aí é um exemplo de que, ou uma prova de que valorizamos a experiência, e uma vez que estamos a pensar repeti-la. Afonso, tu queres ir ao México, diz lá. Tu É verdade, falar no é México. verdade. Eu quero ir ao México, eu quero vender Verdade. o Zoom Guide, mas é no México. Eu tenho que Pois é. arranjar a forma de fazer isto. Claro. Sim, porque nós por acaso tivemos o azar deste ano o Congresso Internacional ser virtual, portanto não podemos sair de cá, portanto temos que repetir. Não, é verdade. Isto, a pandemia, causou aqui muitos transtornos ao nível dos congressos mundiais e também ao nível do próprio congresso da APDC, porque nós facilitávamos também a montra, como há bocadinho a Catiusca estava a falar da mesa da Body Interact, que teve bastante exposição mediática, porque também esteve presente no congresso, em termos de passagem, toda a gente chamava-lhe a atenção perceber o que é que era aquilo, não é? Em termos dos vários projetos. Normalmente os projetos não têm nada físico. É tudo muito. Aquele também é digital, mas tem uma componente, tinha uma mesa interativa. Portanto, as pessoas queriam ver o que é que se passava com aquela mesa, o que é que era aquilo. Bem, olha, muito obrigada pela vossa partilha. Acho que foi ótimo para que as pessoas também pudessem, os potenciais candidatos que nos estejam a ouvir, pudessem decidir-se por completar a sua candidatura. Eu vou só aqui partilhar uma coisa muito rapidamente, só para que as pessoas possam também ver, que é, nós no nosso site do WSA temos aqui o application, o Auto Apply, e quando clicamos aqui no Auto Apply, procuramos explicar o máximo. É como eu dizia, nós temos aqui manuais e tudo, mas é como eu dizia, está tudo em inglês, porque a competição depois a nível mundial é em inglês. Não é por mais nenhum outro motivo, mas também sabemos que depois tem que haver essa tradução. E depois, quando vocês clicam ali, são encaminhados para a página internacional, onde todos os candidatos a nível mundial fazem o seu registro. Isto é uma coisa simples, vocês incluem o vosso e-mail e inserem uma password, fazem isto e depois a partir daí têm acesso. Eu não consigo entrar porque eu, como sou administradora, tenho um back-office completamente distinto do vosso, não é? Mas era só para explicar que efetivamente é um sistema relativamente simples. E como alguns dos nossos potenciais candidatos diziam, a preencher o formulário, que muitas das vezes é só ir buscar a informação que nós já temos e é copy-paste, não é? É copy-paste, é descrição, quais são. Eu diria que aquela pergunta que o Afonso estava a dizer, que se ainda não fizeram, mas vale a pena a gente pensar nisto, pode ser qual é o alinhamento e que tem vantagens, como o Rodrigo explicou há bocadinho, que é qual é o alinhamento do meu projeto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que é a única pergunta que os candidatos eventualmente podem, se não tiverem isso dentro na sua gênese, não é? Da sua criação, é a única pergunta que eventualmente os candidatos vão ter que perder um bocadinho mais de tempo e de energia, mas que tem benefícios, nem que seja numa fase posterior de venda e de apresentação do projeto, não é, Rodrigo? De qual é o alinhamento e quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que o meu projeto vai responder. Por fim, eu faria agora uma volta ao contrário. Começava pelo Afonso, Rita, Rodrigo, Tomás, a pedir se querem dar aqui algum conselho adicional aos candidatos que possam, faltam também aqui uns minutinhos para o fim, daquilo que era a vossa intervenção, candidatos que estejam indecisos ou que estejam com alguma dificuldade. Qual é que era o tipo de conselho que vocês davam? Afonso, começa por ti, depois pela Rita, não é? Vamos fazer ao contrário.
Pronto, o meu conselho seria submeter a candidatura, ou seja, se estamos na dúvida, mais vale arriscar e ver o resultado depois. Rita. Eu vou ser pouco original, acho que neste trabalho de submissão de candidaturas é um bocado jogar com as probabilidades e, portanto, quantas mais submetermos, maior a probabilidade de ganhar, e quantas mais submetermos, mais aprendemos também sobre fazer candidaturas, sobre os formulários, sobre as perguntas que são feitas, e, portanto, mesmo que no final o resultado não seja aquilo que esperávamos, só o processo de pensar nas perguntas e de estruturar respostas já ajuda depois no crescimento dos projetos. Portanto, acho que é uma ótima oportunidade de aprendizagem. Obrigada. Agora era o Rodrigo, não é? É. Bom, eu pego um bocadinho no tema dos SDGs. Eu acho que cada vez mais é importante nós termos consciência que, cada vez mais é importante garantir que nós montamos negócios que estão alinhados de alguma forma com os SDGs ou que têm algum tipo de impacto positivo na nossa sociedade. O tal mantra de deixar isto um bocadinho melhor do que estava quando nós encontramos. E eu acho que é um exercício sempre válido. De resto, façam a candidatura. Custo-benefício é um no-brainer. É muito fácil fazer a candidatura, o networking está sempre lá, está sempre garantido, a comunidade é fantástica e lá está. É sempre um carimbo que a nós foi determinante. E Tomás? Estás sem som. Faltava dizer esta frase neste evento. You are mute. Consegui estragar agora no fim. Eu sou parcial, porque eu depois acabei por ficar júri lá da WSA, dos European Young Innovators, e de facto foi uma experiência muito boa. É normal uma startup fazer várias candidaturas, há umas que marcam mais, há umas que marcam menos. Esta tem uma coisa muito boa, que é não competirmos só cá dentro, e não ser uma coisa que acaba no imediato. Portanto, quando ganhamos, temos sempre um novo desafio, que é tentar continuar a ganhar lá fora, e isso para uma startup portuguesa é muito bom. E se conseguirmos ir passando os vários patamares, começamos a competir com os melhores. Eu acho que é aí que nós damos um salto depois também muito grande. É percebermos que se calhar não somos assim tão bons, que há áreas onde ainda temos que melhorar, e o facto de estarmos a competir com outros projetos que são tão bons ou melhores do que nós, obriga-nos a crescer. Foi isso que aconteceu na Diascope. A pergunta da especialidade era péssima, pelo menos essa parte temos logo que melhorar, e tenho a certeza que aconteceu com as outras startups, e eu vejo, por exemplo, quando chegamos ao evento mundial, as startups finalistas já são todas muito, muito boas, e portanto passa a ser o nosso objetivo chegar a esse nível e ganhar a esse nível, e portanto não há para mim grandes dúvidas na mais-valia em nos candidatarmos. Temos de estar preparados para ganhar, para perder, mas é sempre uma experiência muito, muito boa e que tem continuidade, não é uma coisa que acaba no momento da candidatura. Certo, olha, muito obrigada. Eu, entretanto, recebemos aqui um pedido de contacto do teu contacto, Afonso, aqui no chat, mas eu já pedi para mandar um e-mail e depois mando para ti também, pode ser? Claro, pode ser. Sim. Temos aqui, alguém já identificou aqui alguma oportunidade de colaboração. Estão a ver? Isto é espetacular. Bem, olha, eu acho que efetivamente o WSC tem este poder de contágio de nós todos sentimos que fazemos parte de algo maior, não é? E podemos dar o nosso contributo, o nosso pequeno contributo e o multicontributo, e que a ação da nossa diferença, que a nossa ação faz diferença na criação de um mundo melhor. E, portanto, eu também me sinto altamente privilegiada, porque, à semelhança do Tomás, também faço parte do júri internacional. O Tomás está mais nos Young European Innovators, até porque há sempre uma grande dificuldade que eu já tinha transmitido particularmente ao Tomás, que é ter bons espíritos na área de Health and Wellbeing, porque é muito mais particular, é muito mais específico e existem critérios às vezes de seleção e de internacionalização dos projetos que não são do conhecimento das pessoas em geral, só de quem faz a investigação e desenvolvimento na área. E portanto é sempre ótimo, mas estava a dizer que me sinto altamente privilegiada porque é muito interessante ver como é que há projetos que na nossa geografia têm pouco impacto e porque já não são tão relevantes, e noutras geografias são altamente relevantes e altamente necessários. Portanto, a gente nunca sabe, nós nunca podemos medir e avaliar o nosso projeto pela nossa única lente, pela lente daquilo que é a nossa realidade. E eu acho que o WSA faz-nos
coloca o nosso projeto numa lente de múltiplas realidades. Eu nunca mais me esqueço, por exemplo, quando organizámos o WSA cá, o Congress, fizemos aquele evento das Fuck Up Nights, para quem não sabe é um conceito que visa apresentar projetos falhados, não é? E nós apresentámos um projeto falhado português, que era ligado à monitorização de crianças em idade escolar nas creches e infantários. Era uma app e os pais tinham acesso à informação de como é que o seu filho tinha tido febre e tinha, pronto, muitas coisas, muitas informações, que em Portugal não tinha resultado. E no júri havia, já não me lembro se era um americano e era de uma outra geografia qualquer, em que nessas duas geografias o projeto tinha tido imenso sucesso, era uma grande empresa nessas duas geografias. E então ele acabou a noite a dizer assim, bem, isto se calhar não é mesmo uma fuck up night, eu estive aqui a partilhar o meu forecast, mas eu arranjei duas connections para pensar como é que o meu projeto pode melhorar para sobreviver, ou então para exportá-lo, não é? Pronto, e portanto eu acho que este tema do WSA é como dizia, um de vocês dizia, não sei se foi a Rita ou não, de que nós temos que nos expor, não temos que ter receio de apresentar aquilo que é a nossa realidade, porque efetivamente pode ser muito útil noutras realidades, não é? Portanto, agradecer-vos a vossa colaboração e vou ver se alguém, estamos às 10h45, foi a hora que eu vos disse, eu gosto de cumprir horários com os meus convidados, que eu sei que vocês também têm o tempo bastante precioso e colocava aqui à consideração, se houver aqui algumas dúvidas que os nossos participantes possam ter. Relativamente aos projetos, só dizer uma coisa, porque estava aqui uma pessoa que também me tinha mandado uma mensagem em privado a propósito das categorias. É assim, o projeto pode se enquadrar em mais do que uma categoria, mas a candidatura só pode ser feita para aquela categoria. O que pode acontecer nós, o júri nacional, quando estamos a avaliar, nós podemos sugerir que haja uma alteração de categoria daquele projeto para outra, imaginem, nós temos um vencedor claramente em Culture and Tourism, o Zoom Guide, e agora temos um outro projeto muito bom, mas que se enquadrava também em Smart Settlements e Urbanization. Então, e nós queríamos considerar vencedor, então nós contactamos o promotor do projeto e perguntamos, concorda com a alteração de categoria? Ele diz que sim, faz a alteração, e então depois nós declaramos vencedor. Às vezes há alterações de categoria assim, porque identificamos que aquele projeto tem mais potencial naquela categoria do que na categoria que foi candidata. Pronto, e isto também responde à pergunta que me mandaram em privado aqui para esclarecer. E de resto, olha, se não houver então mais questões dos nossos participantes, não é? Porque ninguém está aqui, eu acho que nós estamos a ser todos muito explícitos, ou então anestesiámos a malta, também pode ser amanhã, logo de manhãzinha, ainda não beberam um café, estão completamente anestesiados, mas agradecer a participação de todos, está bem? A Catiusca também partilhou aqui o e-mail dela, a agradecer, se alguém precisar de alguma coisa, portanto, está bem? Muito obrigada a todos. Obrigado, Sandra. Obrigada. Obrigada. Obrigada, foi muito bom. Obrigada. Obrigada.